Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 4 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na sexta semana com a mensagem 14, o casamento na vida da igreja, parte 2. Ó Senhor Jesus, vamos aproveitar mais esse conteúdo invocando o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito, para que o Senhor possa nos transmitir a sua sabedoria, a sua revelação. A gente carece de revelação para a gente poder se tornar mais íntimo de Deus. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós, por meio da sua palavra. Que Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus. Agora capítulo 7, versículos 12, 25, 29, 35 e 40. Senhor Jesus. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. Senhor Jesus. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Senhor Jesus. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de exercitar o seu espírito invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a importância do ensinamento dos apóstolos, parte 2. Senhor Jesus. Daremos prosseguimento ao 7º capítulo da 1 aos Coríntios. Veremos agora o 4º princípio relativo ao ensinamento dos apóstolos. Em alguns assuntos, Paulo esclarece que era ele que dizia, ele que falava, e não o Senhor. Os versículos 29 e 35 expõem o 4º item, com frases, isto porém vos digo, e digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Paulo tinha muita comunhão com Deus, ele vivia e andava no Espírito, a tal ponto de manifestar com ousadia sua opinião. Deus não falou certas coisas, no entanto, o apóstolo tinha certeza de que quando ele falava, era o que estava no coração de Deus. Ó Senhor Jesus. O 5º princípio é que Paulo não tinha mandamento nenhum da parte do Senhor sobre certos assuntos, mas dava sua opinião e tinha confiança de que era também a opinião de Deus, pois ele tinha a mente de Cristo. Os irmãos das lideranças precisam ser um com o Senhor, precisam ter a mente de Cristo. Foi o que ocorreu com Paulo no versículo 25 do 7º capítulo, quando disse que não tinha mandamento de Deus com respeito às virgens. No entanto, deu sua opinião, pois tinha recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Essa opinião de Paulo expressou a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus. O 6º princípio do ensinamento dos apóstolos é que Paulo pensava que também tinha o Espírito de Deus. Paulo era um servo de Deus, humano e humilde. O fato de ter dito que pensava ter o Espírito de Deus mostra que ele não era arrogante. Nesse versículo, ele destacou que as viúvas seriam mais felizes se permanecessem na condição de viúva.
No entanto, em outro trecho da Bíblia, já com idade mais avançada, Paulo recomendou que as viúvas se casassem e fossem boas donas de casa, não dando ocasião favorável de maledicência ao adversário. Ó Senhor Jesus! O sétimo princípio do ensinamento dos apóstolos é que no Novo Testamento a palavra de Deus está dentro de nós, em nosso espírito. É uma dispensação diferente da antiga aliança, em que o profeta não tinha o que falar e de repente a palavra do Senhor chegava à sua boca e ele começava a falar. Na nova aliança, somos um espírito com o Senhor e quando abrimos nossa boca, sua palavra é dispensada, gerando espírito e vida naqueles que a ouvem. Isso é Deus e o homem e Deus tornando-se um. Ó Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor! O ensinamento do apóstolo Paulo tornou-se a palavra de Deus, isto é, o ensinamento dos apóstolos no Novo Testamento. Diante de Deus, não temos resposta para tudo, assim como Paulo. Contudo, precisamos conhecer a palavra de Deus, para que ao abrir nossa boca, ela saia baseada no princípio da encarnação, de sermos um com o Senhor. Ó Senhor Jesus, busquemos o viver de um verdadeiro despenseiro fiel na casa de Deus, em favor dos interesses do Senhor. Não se trata de memorizar, porém, os irmãos que ministram a palavra profética nas reuniões devem tê-la em sua corrente sanguínea. Deve ser sua respiração, e essa palavra se tornará a sua palavra. Quando o ministro de Deus fala, é Deus quem fala. As irmãs também podem ter essa experiência no ministério que exercem, por exemplo, em congressos cristãos para mulheres. Por meio das irmãs, muitas mulheres serão salvas, e por intermédio delas, os filhos e o marido também serão ganhos. Na igreja, contudo, cabe aos varões liberar o ensinamento da palavra profética. Ó Senhor Jesus, que Deus abençoe todos os casais, os solteiros e as solteiras, os viúvos e as viúvas, e aqueles que estão reconstruindo sua vida após a separação ou divórcio. As questões de todos esses estão incluídas no ensinamento dos apóstolos, registrado no 7º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Deus deseja fortemente que todos sejam frutíferos, para que sua vontade se cumpra na terra, por meio da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. É o que a gente precisa perceber também, né? Hoje, como a igreja, né? Como o corpo de Cristo, como a expressão de Deus na terra, a gente precisa, né, cumprir a vontade de Deus, então é de grande responsabilidade. A gente não pode tomar a palavra de qualquer jeito. A gente não pode tomar a palavra só um pouquinho, como ele tocou, né? A palavra tem que fazer parte da sua corrente sanguínea. Você tem que estar fluindo na palavra. Né? Com o nosso dia a dia, né? Trabalhando, estudando, né? Várias coisas ficam transitando no nosso pensamento. Tem que resolver isso, resolver aquilo, e aí você pensa nisso, pensa naquilo, e aquilo vai se tornando o seu respirar. Mas o que, na verdade, tem que se tornar o nosso respirar é a palavra. Eu estar bem focado na palavra, perceber, né, aquilo que Deus quer. E aí, aonde eu estiver, né, eu vou poder resolver as outras coisas, com certeza. Mas eu estou ali sempre focado nos princípios de Deus, né, Senhor Jesus. Né, como tocou essa semana, né, por exemplo, né, você tem uma sociedade com alguém que não respeita os princípios de Deus. Né? Ele quer usar de suborno, né, ele quer usar, né, de certas situações ali, né, para poder ganhar vantagem. E você não, você quer proceder de maneira honesta, né, Senhor Jesus. Né, porque o Senhor ele mostra para nós, né, quando você procede de maneira honesta, mesmo que aparentemente, né, você esteja recebendo assim, um prejuízo, lá na frente, né, você vai receber muito mais. Né, eu até já compartilhei aqui, né, o que eu chamo, né, o brinco, né, com essa palavra, né, que fala que é uma economia porca. Né, tem pessoas que elas olham uma situação, olha, preciso gastar agora R$100. Mas, pô, se eu der um jeitinho que eu vou gastar só 20. Só que não vai resolver o problema. Lá na frente, além desses 20, ela vai gastar mais 300. Né? Senhor Jesus. Então, ela, para não gastar 100 hoje, ela gasta 320. Ela poupou o quê? O que ela recebeu de benefício? Nada. Senhor Jesus. É isso que acontece quando você não segue os princípios de Deus. Você faz aquilo que é mais fácil, aquilo que te agrada, aquilo que ninguém desaprova. Mas lá na frente o Senhor vai olhar para você e você não conseguiu avançar 1 milímetro na vontade de Deus. Você fica preso numa situação. Assim como a gente vê ali, pegando o exemplo de Abraão, né? Senhor Jesus, o Senhor falou, ó, de ti farei uma grande nação.
Né? E aí ele tentou dar um jeitinho. Bom, deixa eu fazer uma... Já que a minha esposa é estéril, vou fazer uma filha com a serva, né? Aceitou ali a opinião de Sara. Resultado, nasceu Ismael e ficou 13 anos longe da presença do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus. Estava com 86 anos, quando ele fez 99, o próprio Senhor tomou iniciativa, né? E se apareceu para ele, né? Como um Deus provedor. Né? Senhor Jesus. E a gente vê ali de novo o caminhar de Abraão. Ele fala ali que ele voltou ao primeiro lugar, né? Ao princípio onde ele tinha erigido um altar diante do Senhor. Onde ele tinha invocado o nome do Senhor. Então ele voltou para o lugar onde ele estava. Passou 13 anos e você percebe que você não avançou em nada. Você tem que voltar onde você estava, onde você começou tudo diante de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Que perda. É isso que a gente precisa perceber como filho de Deus. Se a gente não dá importância para os princípios de Deus, aquilo que Ele está mostrando para nós, a gente vai girar, daqui a pouco vai perceber que passaram-se anos e a gente está no lugar onde a gente começou. Ó Senhor Jesus, a nossa fé precisa estar sempre avançando, sempre, né, sempre buscando o Senhor, né, sempre buscando a sua palavra. Né, como ele tocou, né, aí a palavra de Deus vai se tornar a sua palavra. Né, Senhor Jesus, vai ser algo que está te constituindo, que está te direcionando. Em tudo você busca a palavra de Deus. Né, Senhor Jesus. Né, hoje quando eu vou conversar com as pessoas sobre qualquer assunto mesmo, né, Senhor Jesus, começa a falar sobre aquele assunto, daqui a pouco começa a vir, né, o Senhor começa a trazer, né, bem para mim, bem claro, né, algo a respeito da palavra. Né, e aí eu aproveito aquele assunto e introduzo a palavra. E ele me fala, poxa, aconteceu isso, isso, sim. Aí eu falo, poxa, cara, eu sabia que na Bíblia, olha, fala de um assunto assim, 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 que aconteceu isso e tal e tal. A pessoa, poxa, é mesmo? E aí você vai trazendo, por quê? Porque a Bíblia hoje é minha constituição. Então hoje quando eu vou procurar fazer certos procedimentos, certas coisas, né, e aí eu vou fazer algo, aí o Senhor logo toca a minha consciência. Opa, peraí, cuidado que senão você vai sair fora da linha da palavra. Olha o testemunho. Né? Ó Senhor Jesus. E às vezes muitas pessoas acham isso, né, que às vezes a questão do evangelho é só uma profissão. Né? Eu estou no evangelho ali na hora que eu estou ali dentro da igreja, fazendo as coisas do Senhor, o trabalho do Senhor, mas quando eu estou na minha casa, eu estou no meu trabalho, no estudo, eu não preciso. Não, você tem que ser evangélico todo o tempo. A gente não pode, né, ter, como o irmão já deu um exemplo uma vez, ter vários bonés, né? Estou na reunião, boto o boné de irmão. Aí quando eu vou trabalhar, boné de trabalhador. Quando eu vou estudar, estudante. Não, todo lugar a pessoa tem que olhar para você e ver, ó, cristão, irmão. Estou aqui para dar exemplo, para pregar o evangelho. É muito bom quando você está no meio de algumas pessoas, as pessoas olham para você e falam assim, desculpa eu perguntar, mas você é evangélico? Aí você fala assim, sou sim, percebi, você é bem diferente. Né? Ó Senhor Jesus. Isso é muito bom, sinal que você está dando um bom testemunho, você está ali vivendo a palavra, você está transparecendo a palavra. Né? O Senhor fala que a Nova Jerusalém é constituída de ouro puro, né? Transparente, límpido. Né? Então é isso que a gente precisa ser transparente para as pessoas olharem para nós e verem o Senhor, ver que tem algo diferente em nós. Né? E para isso ele mostrou para nós aqui alguns princípios, né? Ele continuou os princípios, mostrou 3 ontem, né? Senhor Jesus. Né? O primeiro ali é que o trabalhar e o atuar do Senhor já por meio do Espírito, né? Senhor Jesus. Né? O segundo, né, que tem coisas na palavra que são como uma concessão, não são mandamento, não é uma regra, mas é uma autorização que Deus disponibiliza para nós, né, para a gente poder praticar, para a gente poder avançar em certos itens da nossa vida. Eu já compartilhei isso aqui várias vezes no canal. Tem coisas que o Senhor mostrou para mim antigamente, ó, não faça isso. Depois ele chegou e falou assim, agora você pode fazer. Eu falei, não, Senhor, não vou fazer, isso me atrapalha. Aí ele falou, não, hoje não te atrapalha mais, pode ir lá fazer. Então uma concessão de Deus. Então hoje já não peco se realizar tais coisas. Mas tem coisas, por exemplo, o Senhor vai e mostra para mim, olha, agora não é a hora. Né, Senhor Jesus, então você tem que se guardar, né? Terceiro princípio, né, ele mostra ali, né, tinha coisas que ele ordenava, falava, ordeno eu e não o Senhor. Mas quando ele ordenava, na verdade era uma ordem de Deus, porque ele era um com o Senhor. Então ele precisa estar claro, né, da vontade de Deus. Assim como eu gosto muito de citar na situação de Moisés, né, desce ali do monte, 40 dias ali com as tábuas dos 10 mandamentos, né, ouvindo todas as instruções de Deus, né, e aí vê lá que o povo estava fazendo bezerro de ouro. Aí Deus fala, vou exterminar esse povo e de ti farei uma grande nação. Mas Senhor Jesus, ordem de Deus, mas não era o que estava no coração de Deus.
Depois de 40 dias de comunhão, Moisés compreendeu e falou: Senhor, não faças isso. Né? Senhor Jesus, o Senhor falou que era para ser a descendência de Abraão, o Senhor tem a sua promessa. Além do mais, se o Senhor acabar com esse povo, o que os outros povos dirão? Tirou o povo do Egito para acabar com eles no deserto? Não é bom, Senhor. Aí o Senhor foi e se retornou do seu furor, porque mostrou ali que Moisés estava claro quanto à vontade de Deus. Então, ele não brigou com Deus, ele não discordou com Deus, ele só simplesmente mostrou que ele era um com o Senhor, ele sabia o que realmente estava no coração de Deus. Ó Senhor Jesus, se Moisés concorda com Deus, ele é Deus, vai lá e extermina tudo. Provavelmente Deus ia puxar a orelha dele. Moisés, 40 dias você não entendeu nada, vamos voltar para o monte. Ó Senhor Jesus, acho que tem mais 40 dias, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente compreender isso. Ele passa a mostrar para nós agora também o quarto princípio. Senhor Jesus. Então, alguns assuntos ele esclarecia. Algo que o Espírito tinha dado discernimento para ele. Então, às vezes a gente vê, existe um assunto C para você tratar. Só que esse assunto C não fala na Bíblia. Mas você tem na Bíblia o A e o B que são bem parecidos. Então você pode, diante do Senhor, buscar discernimento. O que você pode aplicar naquele assunto. É isso que Paulo fazia. Então ele esclarecia que tinha algo que ele dizia. Era ele que estava dizendo, não era o Senhor. Senhor Jesus. Mas isso mostra que ele estava buscando os interesses de Deus. Ele procurava sempre ter muita comunhão com o Senhor, viver e andar no Espírito. A gente não pode fazer as coisas baseadas no que a gente simplesmente aprendeu, baseado nos nossos conceitos. Como já falei, Deus te mostra algo hoje. Amanhã, Ele te mostra outra coisa. Você não pode ficar preso no hoje, você tem que ver que é o Senhor que está falando. A gente vai sempre ficar ali como Pedro, olha diante do lençol e fala: não, Senhor, não foi assim que eu aprendi. Mas é Deus que está falando. É Ele que sabe, não foi Ele que deu a palavra. Ele não tem direito de nos dar uma nova orientação, uma nova direção diante da palavra. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a nos consagrar diante de Deus, fazer aquilo que Ele quer. Por isso que ele falou: não considere comum aquilo que eu estou te dando. Ele falou: olha, continua sendo imundo, mas isso aqui é uma concessão. Agora você vai tomar esses animais, depois é depois. Senhor Jesus, é isso que precisa ir diante do Senhor, ter muita comunhão com o Senhor, viver, andar no Espírito. Aí ele fala, aí você vai poder manifestar com ousadia a sua opinião, percebendo que isso é o que está no coração de Deus. Algo baseado simplesmente na palavra, não nas suas próprias convicções, mas nas convicções que o Senhor te deu, algo bem diferente. Deus ele não falou certas coisas, mas o apóstolo ele tinha certeza que quando ele falava, era o que estava no coração de Deus. Então tem coisas hoje que às vezes você vai procurar de maneira prática, você vê, poxa, a Bíblia não fala isso. Não fala diretamente, mas você tem comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor. Como eu falei, você vê casos na Bíblia, e aí você vê mais na frente ali e fala, não, isso aqui pode ser aplicado. Como a gente já viu durante a semana a questão das filhas ali, de Zelofeade, Olha, mulher não herda. Senhor, isso não é justo. Aí Moisés foi lá, foi consultar o Senhor. Podia ter falado, olha, a regra é clara, aqui a regra que o Senhor passou não pode, pronto. Mas não, deixa eu consultar o Senhor. Aí consultou o Senhor e falou, é justo que elas pediram, então vamos acrescentar algo aqui na lei para poder resolver esses problemas futuros. Então isso abriu para nós um enorme leque diante da palavra de Deus. Vai ter coisa que de repente você vai olhar ali diante da palavra e fala assim, e agora? Aí você vai diante do Senhor e o Senhor fala, cumpre assim, assim, assim. Aí você fala, Senhor, mas não está na palavra. Mas eu estou te mandando por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus. Por isso é importante a gente estar no Espírito, ter certeza que o que a gente está levando, a gente está no coração de Deus. Como que você vai saber se está no coração de Deus? Se você se tornar mais íntimo de Deus. Se procurar se aproximar do Senhor, da sua palavra, orar, buscar, falar com o Senhor, mas também ouvir. Todo um processo, Ó Senhor Jesus. O quinto princípio, que tinha assuntos que não tinha nenhum mandamento da parte de Deus. Tem coisas que você vai olhar e não vai achar nada, não vai achar princípios ali, mas você pode dar a sua opinião, tendo confiança de que é a opinião de Deus, porque o Senhor deu para nós um negócio chamado a mente de Cristo, de aprender a raciocinar, mas como eu já toquei, a gente não pode fazer de maneira leviana. Eu tenho um espírito, então eu penso isso, vamos fazer. Não, tem coisa que às vezes para você discernir, você tem que orar muito. Às vezes a pessoa fica ali te cutucando, e aí irmão, e aí? Você fala assim, calma rapaz, estou aqui orando ao Senhor, calma aí. Senhor Jesus, não pode ser coisa assim,
né? Senhor Jesus, a gente tem até mesmo um exemplo do apóstolo que uma vez apresentaram algo diante dele ali, né? Ele falou assim, eu vou orar por 3 dias, né? Daqui a 3 dias eu te dou a resposta. Eu falei, ó Senhor Jesus, tem coisa que eu já orei por mais de 3 dias ali e demorou, né? Até o Senhor poder me dar uma direção, né? Porque tem coisa que a gente tem que purificar no nosso coração. Às vezes no seu coração tem algo ali, mas nosso coração às vezes nos engana, né? Então a gente precisa realmente nos purificar diante de Deus, consagrar, estar ali voltado para aquilo ali. Aí Deus ele pode dar uma resposta clara, né? Então a gente precisa realmente ver a responsabilidade de dar a nossa opinião em certos assuntos que o Senhor não deixou mandamento. Então vamos atentar bastante, a gente precisa ter a mente de Cristo, ser um com o Senhor, né? Senhor Jesus. Coisa que não tem mandamento, mas você, né, como tocou aqui, né, Paulo podia falar porque ele recebeu a misericórdia de ser fiel. Então ele falou, quanto às virgens não tenho mandamento, mas olha, eu me mantenho dessa forma, eu sou fiel ao Senhor, então, né, se serve para mim, serve para você também, tem a minha experiência. E aí ele experimentou, né, a mente expressou aquilo que estava na mente de Cristo. Né, olha, se eu consigo, vocês conseguem também. Eu tenho o dom de permanecer solteiro, mas você está solteiro agora, mas você precisa se manter até se casar. Então fica aí um princípio, né? Senhor Jesus, porque ele recebeu essa misericórdia. Ou seja, o princípio, né? Paulo pensava que também tinha o Espírito de Deus. Eu acho que ele era alguém humano, né? Humilde. Olha, eu recebi o Espírito de Deus, eu posso consultar o Senhor, eu posso estar diante dele. A gente não pode ser arrogante, né? Falar, não, Deus me deu o Espírito, me colocou aqui, agora eu vou resolver tudo. Não, eu preciso diante do Senhor. Senhor, eu tenho o Espírito de Deus, então eu vou exercitar o meu Espírito, né, Senhor Jesus, para poder levar as coisas adiante. Né? Então, inicialmente, ele levou algo e depois ele pôde mudar de parecer pela experiência. Olha, agora, né, pela experiência que eu tenho agora é isso, mas né, eu vou continuar indo diante do Senhor, diante disso e depois a gente vê. Né, Senhor Jesus, tem orientação que às vezes você tem que dar para os irmãos assim. Olha, irmão, o que eu vejo agora, nesse momento, é isso, assim, assim, assim. Mas eu vou consultar, vou ter mais comunhão com o Senhor, vou cavar mais na palavra e depois eu te dou uma resposta mais completa. Né? O Senhor nos dá essa sabedoria, a gente não pode ser arrogante, achar que sabe tudo, né? Que pode resolver tudo. Né? Como eu falei, às vezes você não ter algo completo diante do Senhor, você pode se equivocar, né? na sua opinião, na situação, depois você vai pagar o preço, né? Pelo que você está falando. Ó Senhor Jesus, o 7º princípio, né? A palavra de Deus está dentro de nós, está no nosso espírito. É diferente da antiga aliança, né, do Velho Testamento, onde o profeta não tinha o que falar e de repente vinha a palavra de Deus para ele e ele começava a falar. Hoje para nós não, né, na nova aliança nós temos um espírito, somos um espírito com o Senhor. Né, e quando você, é por isso que eu sempre pauto nisso, né, a importância de você estar sempre exercitando o espírito, invocando o nome do Senhor, porque o Senhor pode te dar discernimento ali na hora. Por meio do Espírito, por tudo aquilo que você já tem no seu bom depósito de palavra, de experiência com o Senhor, né, de situações. Aí o Senhor não abrindo a sua boca, ele vai, né, Deus vai dispensando a sua palavra. Né, mas como? Gerando espírito e vida naqueles que estão ouvindo. Né, Deus e o homem e Deus se tornando um, né, dispensando, né, a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, né, o que ele tocou, né, aquilo que a gente aprendeu se tornou a palavra de Deus. Aquilo que os irmãos têm experimentado tem se tornado a palavra de Deus. Por isso é muito ruim essa questão de você julgar certos ministérios, porque você não sabe qual é a experiência da pessoa. Você precisa pegar aquilo e levar diante do Espírito. O que você pode usar de útil daquilo ali? Né? Senhor Jesus. Então, cada situação a gente precisa, né, conhecer a palavra de Deus. Quando a gente abrir a nossa boca, que a palavra será baseada no princípio, né, de Deus e o homem, né, ser um, né, a gente ser um com o Senhor de fato. Não podemos ser arrogantes, achar que de qualquer maneira a gente é um, né, Senhor Jesus, mas realmente, né, invocar o nome do Senhor, estar na presença de Deus, deixar Ele nos conduzir, não na nossa opinião. E como Ele tocou, né, conforme você vai respirando a palavra vai sendo ministrada, né, vai se tornando algo como na sua corrente sanguínea, né, algo orgânico, né, algo que você está todo o tempo se voltando para as coisas lá do alto, as coisas celestiais. A palavra de Deus se torna a sua palavra. Você não fala algo separado, né, daquilo que Deus quer. Né, é uma questão de intimidade. Né, então, você tem que falar aquilo que Deus quer. Né, Senhor Jesus. Né, aquele que ministra o que Deus fala. Né, ó Senhor Jesus. Né, então, o Senhor ele deu para nós essa função. Alguma função para as irmãs em casos específicos. Mas como ele tocou, né,
o ponto inicial da palavra profética é liberado pelos irmãos, pelos varões. Então eles trazem para nós ali o ensinamento da palavra profética, né, Senhor Jesus. E as irmãs podem ter comunhão dentro dessa palavra e trazer uma direção específica para as irmãs. Então cada um de nós, a gente precisa perceber que a gente tem que ser frutífero, cumprindo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos colocou na igreja para isso, né, para a gente gerar frutos, mas frutos dele, né, frutos que permaneçam, né, Senhor Jesus. Né, o Senhor ele é a videira verdadeira, então a gente precisa dar frutos em caixa, né, da uva, né, Senhor Jesus. Como a Bíblia fala, né, você conhece a árvore pelo fruto. Né? Tem árvores que hoje você olha, parece com outra árvore, e aí você olha, o que é isso? É quando dá o fruto, você... é uma árvore diferente, achei que era essa árvore aqui, mas não é. Né? Ó Senhor Jesus, então a gente precisa frutificar, né, para que todos possam ver o Senhor. E a vontade de Deus, né, se cumpra na terra por meio de nós, por meio da igreja. Né? Hoje a gente vê, né, a importância da nossa edificação, né, o nosso desfrute, mas também a gente vê também, né, que a gente precisa gerar também hoje, né, o filho varão coletivo, né, preparar a terra, né, para a volta do Senhor, né, preparar o deserto. Então hoje não basta a gente ter palavra só para nós, a gente precisa colocar essa palavra em prática, né, experimentar essa palavra. E aí também os nossos conceitos vão sendo eliminados, né, e vai ficando aquilo que realmente é em favor do interesse do Senhor. Como ele tocou, né, se a gente buscar viver, né, de maneira, né, da maneira de um verdadeiro despenseiro fiel na casa de Deus, né, a gente vai sempre fazer as coisas, né, em favor dos interesses do Senhor, né, não tem interesse próprio. Né, a gente não deve misturar as coisas, né, então vamos realmente, né, levar esse princípio, né, nós e Deus, né, Deus e nós, né, Senhor Jesus. Né, então, individualmente como corporativamente, né, a gente caminhando também junto com a igreja, junto com os irmãos. A gente precisa transmitir, né, a mesma fé, mas com sabedoria, né, para que todos possam ganhar a mesma percepção, né, mas uns vão ganhar mais rápido, outros vão demorar um pouco mais, mas que a gente tenha discernimento do Senhor, né, para avançar nisso tudo, né, e dar importância, né, para o ensinamento dos apóstolos, né, a comunhão deles ali nas experiências diante do Senhor. Isso é bom demais, né, rico demais, e quando você ministra a palavra, você passa a viver isso, levar isso para os outros, você também passa a valorizar isso, porque você vê também a importância da experiência que o Senhor tem te dado. Né, isso também ajuda demais, né, ajuda os irmãos, ajuda nós mesmos. Né, ó Senhor Jesus, então vamos, né, procurar cumprir, né, esses princípios que o Senhor deixou para nós. Né, tudo ali por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.